pessoal, aqui é Daniel da Beam Blaster e hoje a gente vai dar uma olhadinha em como você vai organizar o seu navegador no Revit e poder voar pelo projeto gastando muito menos tempo, sendo muito mais eficiente. Vamos embora! Bom gente, o que nós temos aqui? Conforme a gente vai produzindo as vistas, aumentando a complexidade do projeto, chega um momento em que nós vamos ter uma quantidade muito grande de vistas para trabalhar. Começa a ficar complicado a navegação, começa a ficar demorado, a gente perde um pouco o controle e não é a maneira correta de ter esse fluxo de trabalho. Então, no caso aqui no nosso navegador, a organização padrão do Revit é por tipos de vista, por as suas categorias, né? Então, no caso, ele vai dividir, por exemplo, em plantas baixas, em forros, em vistas 3D, em elevações, em cortes, drafting view, se nós tivermos, plantas diárias. Com essa organização aqui, já começa a ficar bem complexo. Esse projeto é um projeto muito grande, ele tem em torno de 200 pranchas. Então, observem aqui como, por exemplo, eu quero procurar uma planta baixa. Olha a quantidade de plantas que nós temos aqui. Está muito ruim de saber o que eu tenho. Porque aqui pode ter planta baixa de ampliação, planta baixa de detalhe, planta baixa de área molhada, planta baixa de piso, planta baixa de esquadrias, enfim, várias categorias de plantas baixas. Num projeto de reforma já fica bem complicado porque nós não conseguimos dividir visualmente, separar as vistas pelas fases. E isso é bem importante porque nós vamos ter quase que uma duplicação de todas as vistas na fase existente, na fase nova. E nós temos inclusive existente, novo, demolições. Então aqui fica tudo misturado no mesmo balaio. É bem complicado de achar, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar dividir por fases. Vamos lá, Project Browser, navegador, botão da direita do mouse em cima. Vamos olhar aqui, a organização que a gente tem é All, ou todas, se tiver em português. Nós vamos fazer uma por fase, Buscamos phase ou fase, se o seu Revit estiver em português, e vamos editar aqui. No filtro, não vamos nos preocupar agora, vamos só vir aqui para o agrupar e organizar. Então, nós vamos agrupar como? O primeiro nível vai ser por fase, certo? Só isso. Vamos dar OK e OK. O que aconteceu com o navegador? Ele já separou para a gente, por fase existente, construção nova e uma fase 3, que é uma fase que nós usamos para montagens. Inclusive tem um artigo lá no nosso canal. Então, o que são essas três fases? Elas estão aqui, Manage Phases. Está aqui, existente, construção nova e fase 3, ok? Muito bem, então vamos dar uma olhada como é que ficou. Existente, olha lá, tudo no mesmo saco. Aí ficou 3D, planta baixa, não sei o que, forro. Também não está muito legal, né? É muita mistureba, né? Construção nova, 3D, plantas baixas, elevações, meu Deus, plantas baixas de novo, planta de piso, detalhes, tá confuso. Vamos melhorar? Vamos lá. Vamos fazer mais um nível. Browse Organization, fase, editar. Vamos fazer então por fase e num segundo nível por type. Vamos ver. Então, como é que ficou agora? Existente, planta de piso. Bacana. Existente, planta de forro. Existente, elevação. Existente, corte. Já melhorou bastante. E aqui no construção nova também. Construção nova, planta de forro. Construção nova, planta de piso. Né? Já melhorou. Mas ainda temos muitas vistas juntas. Por exemplo, na construção nova, nós temos aqui planta de piso, olha só, tem aqui planta de impermeabilização, planta de esquadrias, planta de execução, planta de demolição. Seria interessante ainda dividirmos mais. Como que poderia ser feita essa divisão? Aí, gente, nós usamos um parâmetro para separar, categorizar as vistas. Como é que funciona? Por exemplo, essa aqui, a executar. Essa vista executar, se nós observarmos aqui nas propriedades, existe uma categoria de vista. Essa categoria ela é um parâmetro que nós criamos, certo? Como é que é feito isso? A gente vai em Manage, Project Parameters, vamos criar um ou adicionar um, vamos dizer que ele é o categoria de vista, não é isso que a gente inventou? Categoria, vamos
por instância, para que nós possamos atribuir informações diferentes para cada vista, independente do seu tipo. Ela é uma categoria do tipo texto, e aqui podemos deixar o grupo sobre o texto mesmo. À direita que é importante. Este parâmetro ele será aplicável a que tipo de elemento? A o elemento vistas, certo? Views. Damos OK, certo? OK e beleza, tá feito. OK, ó. OK e tá feito, certo? Muito bem. Para cada tipo de vista, nós vamos escrever uma categoria. Então, por exemplo, pode ser a executar, pode ser pisos, pode ser demolição, pode ser ampliação, pode ser impermeabilização, vai de acordo com cada organização, certo? Nós já vimos também a questão dos modelos de vista. Então, ao aplicar um modelo de vista, já incluir essa classificação junta. Como assim? O modelo de vista a executar, que é o exi-planta a construir, já consta dentro dele, vai ter dentro dele a categoria construção. O modelo de vista existente tem a categoria de vista existente. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, olha só. Construir, apliquei, ó, inclusive fica cinzinho, ou seja, quer dizer que esse parâmetro ele está dentro do modelo de vista. Cada vista nossa, ou grupo de vistas, tem uma categoria. Então, agora, para eu criar mais um nível de organização no navegador, nós fazemos o seguinte, Browser Organization. Então, eu vou aqui no fase e vou mandar editar. Como é que ele está organizando? Está organizando por fase, depois por tipo, e o que mais a gente quer? A gente quer que ele organize ainda por, como é que é o nome do nosso parâmetro? Categoria vista, certo? Vou dar OK. Observe o que vai acontecer com o navegador agora. Olha como ficou bacana, quer ver? Ó, planta de piso, olha lá. Ó. Então, fase, tipo e ainda tem a categoria. Agora ficou muito mais fácil, porque olha só, nas plantas de construção eu tenho tudo isso. Nas plantas de layout, tudo isso. Nas plantas de demolição, tudo isso. O que mais? Detalhes, um monte de outras plantas só de detalhes. Então agora fica muito mais fácil de organizar. Nós podemos criar outros tipos de organização. A mesma coisa também, isso, gente, vai de acordo com cada escritório, com cada uso. Tem inclusive pessoas que gostam de separar por ambientes, quando nós temos ampliações de áreas molhadas ou detalhamentos. O pessoal de interiores gosta de fazer isso. É tudo válido. O negócio é a gente organizar as vistas para poder navegar de forma mais rápida e mais precisa. Essa organização também vale para nossas pranchas. Então, olha só. Nas nossas pranchas aqui tem todas. Obviamente, não preciso dizer que está uma bagunça. É uma porrada de prancha, tudo no mesmo balaio. As pranchas aqui também têm grupos, né? Eu tenho as pranchas do existente, as pranchas do novo, detalhamentos, esquadrias. Como é que eu faço? Mesma lógica. As nossas pranchas, elas também possuem um agrupador de folhas. Se nas vistas nós temos uma categoria de vista, um parâmetro, aqui nós criamos um agrupador de folhas. É a mesma coisa. Basta criar o nosso parâmetro e dizer que ele é aplicável a folhas, a sheets, certo? Então, sempre em cada folha vai constar um grupo aqui. Olha como eu tenho vários agrupadores aqui, ó. Existente, demolição, construção, piso, detalhes, impermeabilização, um monte, ó. Então, como é que eu faço agora para que o meu navegador separe as minhas vistas pelo agrupador? É bem fácil. Browser Organization. Agora eu vou em folhas, certo? Sheets. Vamos organizar por agrupador de folhas. Isso aqui eu inventei, tá? Teria que criar uma nova, tá? Só criar uma nova e escrever agrupador de folhas. Vamos editar. Como é que ela tá? Ó, o all primeiro tá assim, né? Ela tava assim, né? Como é que é o agrupador de folhas? Editar, grouping. Ó, o que eu quero colocar aqui? Ela aparece assim para nós, sem nada. Eu quero o seguinte, eu não quero por fase. Poderia até querer, mas eu quero assim, pranchas pelo grupo de pranchas que eu categorizo. Então, como é que eu faço? Group by agrupador de folhas. Mais alguma coisa? Aqui não houve necessidade. Poderiam ter outros tipos de filtragens, né? Vou dar OK. Olha o que vai acontecer.
Olha lá, como fica mais fácil, né? Porque a gente não fica com aquela lista gigantesca, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, pranchas do existente, tá aqui, ó. Pranchas da demolição, tá aqui. Pranchas de pisos e assim por diante, tá? Isso, inclusive, é importante quando nós temos projetos grandes, né? E também para que apareça na nossa lista mestra. Ó, então olha como é que está a lista mestra. Existente, ó, todas as pranchas. Demolição, todas as pranchas. Construção, pisos, 15 pranchas. Detalhes, impermeabilização, 17 pranchas. Então, essa organização, ela não serve só para navegação, ela serve inclusive para a lista mestra, para ficar mais organizado o nosso projeto. Certo? Era isso então por hoje, mostrar essa organização. Obviamente isso aqui é só a ponta do iceberg, você pode inventar outros tipos de organização. Comenta aí se você tem outros tipos de organização, outros parâmetros que você cria. O BIM é informação e ele precisa de organização para a gestão correta dessa informação toda. Certo? Dê uma olhadinha no nosso artigo lá na bimblaster.com e até a próxima.